Olá, 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 professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui no nosso canal do YouTube, passando hoje para falar com você que vai prestar concurso para perito criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vamos abordar um assunto muito massa na sua prova, que é a Lei de Execução Penal, tá bom? Dentro do conteúdo da prova desse ano, nós vamos ter aí o disposto no artigo 9º, ele que vai ser cobrado aí para perito, e o professor vai trabalhar com ele, tá bom? Caso você queira ter acesso ao material, basta você fotografar esse QR Code aqui, que você vai ter acesso ao drive do professor, onde vai estar disponível lá para você, tá bom? Caso você não esteja assistindo esse vídeo pelo celular, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai conseguir acessar também esse material, tá bom? Como de costume, vai gostar do nosso vídeo, já está aqui assistindo, deixa o like, professor, compartilha aí o nosso conteúdo, se inscreva no canal, nosso canal do YouTube, e também ative o sininho aí para receber as notificações. E se você quiser fazer parte aqui das redes sociais do professor, nós temos esse QR Code, em especial duas redes sociais aqui que o professor mais usa, é o Instagram e o Telegram, tá bom? São dois canais exclusivos aí para os nossos alunos, beleza? Vamos lá, avançando aqui, nosso objetivo é falar sobre a Lei 7210 de 1980, estamos focados apenas e tão somente no artigo 9º, que foi introduzido aí recentemente no ano de 2019, tá bom? Vamos lá, o primeiro ponto que você vai saber é a própria leitura do texto da norma. Vai aparecer na sua tela, acompanha comigo. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como crimes contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento de sistema prisional. Perceba, esta redação aqui é relativamente nova, ela foi introduzida aqui dentro do nosso ordenamento jurídico apenas no ano de 2019, tá bom? Então, o primeiro ponto que você tem que lembrar para a sua prova de perito criminal é quais são as circunstâncias que autorizam o exame de DNA, a identificação do material genético do nosso criminoso. Vamos lá? Primeiro, o nosso agente ele está condenado. Ele foi condenado por um crime doloso. Lembrando aqui, se a condenação dele foi por um crime culposo, ele não vai ter aí consequência a realização aí dessa identificação do perfil genético, tá bom? Agora, o crime que ele praticou, primeiro, teve uma violência grave contra a pessoa. Então, qualquer crime que existir violência grave contra a pessoa, eu posso fazer o perfil genético. Depois, crimes contra a vida. Perceba, qualquer crime contra a vida, não estamos falando aqui apenas dos crimes hediondos, tá bom? Do homicídio simples praticado por grupo de extermínio ou homicídio qualificado, todo crime contra a vida, desde que ele envolva aí violência contra a pessoa, e nós vamos ter aqui também os crimes contra a liberdade sexual, que é o nosso item 3 aqui, ou por crime sexual contra vulnerável. Então estamos falando aqui basicamente do estupro e do estupro de vulnerável. Essas são as 4 circunstâncias que o nosso criminoso será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, tá bom? Essa identificação será feita por meio da extração do nosso DNA. Então, a partir do momento onde o nosso condenado ele ingressou no sistema prisional, ele passa a fazer parte da estrutura da administração penitenciária, eu vou realizar a identificação do seu perfil genético, tá bom? Agora vamos lá. Perceba que, uma vez realizado a identificação, a técnica que você vai utilizar é uma técnica adequada, aquela recomendada pela vigilância sanitária, recomendada pelos órgãos de saúde pública, e também uma técnica indolor, do qual o nosso condenado não vai sentir aí a dor além daquilo necessário para a realização do exame, tá bom? Importante lembrar que a nossa Constituição, lá no artigo 5º, ele nos ressalta que o criminoso, uma vez condenado, cumprindo pena, ele tem todos os seus direitos à integridade física e moral respeitados. O único direito aí que a administração pode suprimir dele é os direitos que guardam relação com a supressão da liberdade e outros direitos correlatos a eles. Todos os demais têm que ser preservados. Entretanto, nós temos uma questão aqui bastante polêmica que eu vou ser obrigado a dividir com você isso aqui. Esse dispositivo que nós estamos lendo agora, a redação é de 2019, ele tinha uma redação antiga que tinha sido dado no ano de 2012, tá bom? Então, antes de avançarmos, bastante cuidado, ó, que hoje esse artigo ele foi revogado, tá bom? Ele foi revogado exatamente pela lei que incluiu a atual redação do nosso artigo 9º. Então, esta redação aqui é antiga.
Mas, professor, por que você está falando dessa redação antiga? Porque nós temos uma discussão ferrenha dentro da posição da jurisprudência do STF em um assunto que está ligado ao tema 905 de repercussão geral, e isso está pendente de julgamento. Então, para você entender um pouquinho essa contextualização, eu preciso trazer essa informação para você, tá bom? Então vamos lá. Então não esqueça, esse dispositivo que eu vou ver, ele não, que eu vou te mostrar, perdão, ele não está produzindo efeito, ele já foi revogado, tá bom? Vamos lá, qual é o dispositivo? Ó, artigo 9º-A, então ele já encontra-se revogado. Olha a redação. Os condenados por prática de crime, os condenados por crimes praticados dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer crime previsto no artigo 1º da 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, ácido desoxibonucleico, por técnica adequada e indolor. Você percebe que a redação ela é muito parecida, só que aqui nós estamos fazendo referência ao artigo 1º da Lei 8.072, que fala dos chamados crimes hediondos, tá bom? E se fizer sentido para você, no canal do YouTube do professor tem um vídeo lá onde eu gravo para você a Lei 8.072, eu trago aí vários detalhes para ela, se você quiser assistir, tá bom? Só você jogar lá no na nossa playlist, vai ter lá o conteúdo disponível para você. Agora, por que eu tô te mostrando isso? Por conta da pegadinha em prova, tá bom? Então, vou voltar aqui, eu vou deixar as telas abertas para você ver, ó, redação revogada, então esse aqui não esqueça, ele foi revogado, redação atual. Você percebe que a redação atual, ela não fala de crimes hediondos, em que pese crimes contra a vida, homicídio simples e o homicídio qualificado, liberdade sexual, principal é o estupro, e crime de sexual contra o vulnerável, estupro de vulnerável, eles são hediondos. Então não me diga que todo crime hediondo vai ser submetido a exame de DNA. Isso está errado, tá bom? Então vamos lá. Quando a nossa redação aqui do antigo artigo 9º-A, que foi dado, como você pode perceber aqui no ano de 2012, ela começou a ser discutida no nosso ordenamento jurídico, foi proposta aqui, teve um recurso extraordinário que chegou até o STF, tá bom? Que originou para nós um tema. O tema 905 de repercussão geral. Então, os temas do STF, nesse caso, são assuntos que geram polêmicas a ponto de serem dignos de apreciação por recursos extraordinários, tá bom? Então, aqui o nosso caso é o tema 905. Dá uma olhadinha, eu vou te mostrar esse tema. Constitucionalidade que se discute. Constitucionalidade da inclusão e manutenção do perfil genético de condenados por crimes violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatais. Então esse é o objetivo. Quando você faz a colheita do material genético do nosso criminoso, é para que o seu DNA fique lá, as informações sobre o seu perfil genético fiquem incluídos num banco de dados. Agora, vamos lá. Dá uma olhadinha. Essa descrição aqui é o que o STF está apreciando. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da não autoincriminação e do artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, a constitucionalidade do artigo 9º-A da Lei 7210, que é a Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei 2.654 de 2012. Perceba, essa daqui é a redação que foi revogada hoje, tá bom? Ela foi revogada, que prevê a identificação e o armazenamento do perfil genético do condenado por crimes violentos e crimes hediondos. Então, mas espera aí, professor, por que você está me mostrando isso aqui? Eu não estou entendendo. Você vai enxergar isso aqui, ó. Esse assunto, ele ainda não foi discutido. Então, o STF estava numa discussão avançada até o ano de 2019, quando veio a revogação do artigo 9º-A na redação de 2012. Então, automaticamente, o STF ele prosseguiu com a discussão do tema, percebe? Que houve só uma redução das circunstâncias onde eu faria o exame de identificação do perfil genético, e isso aqui está sendo discutido, tá bom? O professor vai mostrar aqui para você, ó, essa daqui é a própria página do STF, o professor está mostrando para você que vai aparecer na sua tela. Esse daqui é o tema 905, a tela do dia que o professor está gravando, ele está atualizado aqui, e perceba, esse daqui é o caso, o recurso extraordinário 973.837, que deu origem à nossa toda a discussão. E você percebe que não houve aí uma discussão final, tá bom? Aqui nós tivemos a data onde foi identificada a repercussão geral, mas não temos outras discussões.
Nessa aba aqui, ó, eu estou mostrando para você o nosso recurso, ó, o recurso extraordinário, o tema 905, e como você pode ver, ó, os andamentos do processo, 17/10/2023, nós tivemos aqui a junção da petição do amicus curiae, que é uma das pessoas, dos legitimados a autuar aí, dando a sua opinião sobre o caso. E nós não temos decisão final, tá bom? Não temos decisão final. E nessa terceira aba, se você quiser ver, eu vou deixar os links para você, tá bom? Ó, nós temos aqui, ó, a execução criminal, perfil genético, exame de DNA, entrega de material, obrigatoriedade, imposição na origem, recurso extraordinário de repercussão geral. Eu vou deixar esse link aqui para você ler se você quiser, ó, mas olha o ano. Ministro Marco Aurélio, 15 de julho de 2016 foi quando ele reconheceu aí a repercussão geral nesse caso, tá bom? Professor, onde é que estão os links? Estão aqui, ó. Esses são os 3 links aí que vão permitir você acesso a esse conteúdo. O primeiro, você vai ter acesso ao tema 905, o segundo, você vai ter acesso ao recurso extraordinário, e o terceiro, você vai ter acesso aí a pronunciamento lá da decisão do STF que reconheceu repercussão geral. Tudo isso para te falar o quê? Esse dispositivo, ele está pendente análise no STF. O STF não pacificou o assunto, porque de um lado você vai ter parte da administração falando que é possível fazer a identificação do material genético, uma vez que está previsto na lei, outra parte falando que não pode, está ofendendo aí a dignidade da pessoa humana, está ofendendo aí a vedação da não autoincriminação, está ofendendo também as questões relacionadas aos direitos de personalidade consagrados no seio da nossa Constituição e no ordenamento jurídico, tá bom? Então perceba, qualquer pergunta que a VUNESP faça para você, ou na segunda fase, na fase dissertativa, no sentido de dizer que esse assunto foi pacificado, não foi. Então você tem essas duas posições aí para você se salvaguardar. Agora, perceba, na minha opinião, tá bom? Se a VUNESP for cobrar isso de você, ela vai te cobrar o texto de lei. E eu vou avançando com você agora na próprios parágrafos do artigo, do parágrafo primeiro até o parágrafo 8º, onde eu trago esses detalhes para lhe ajudar aí ao posicionamento adequado. Vamos lá? Artigo 9º-A, parágrafo 1º-A, também foi introduzido recentemente. A regulamentação deverá constar garantias mínimas de proteção dos dados genéticos, observado as melhores práticas de genética forense. Então aqui 2 são os destaques desses dispositivos. Então, garantias mínimas de proteção desses dados genéticos, esses dados serão armazenados no banco de dados e vão ser protegidos, e você vai perceber que possui uma finalidade específica para a utilização desses materiais. E o segundo momento aqui, ó, nós vamos praticar a realização desses exames segundo a melhor prática de genética forense, então seguindo aí as regulamentações para que consiga fazer a melhor extração possível do perfil genético do nosso condenado. Aqui, parágrafo 2º, a autoridade policial, federal e estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito policial instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Então perceba, uma vez que o nosso perfil do DNA ele está identificado, ele vai constar num desses bancos de dados, a nossa autoridade policial, tanto policial federal quanto policial estadual, ou seja, nós estamos falando delegado de polícia, da Polícia Federal, ou delegado de polícia, da Polícia Civil, que no momento que ele estiver instaurando um inquérito policial, ó, no caso de inquérito policial instaurado. Então perceba, não é o inquérito policial que deu origem à identificação do réu, mas é um outro crime. Então é um outro crime, se instaura um outro processo, um outro inquérito policial para averiguar uma outra ocorrência onde nós temos aí a identificação nesse outro processo do material biológico do nosso acusado, tá bom? Então o delegado vai pedir acesso ao magistrado ao banco de dados para fazer a comparação do DNA identificado nesse novo processo com os DNAs constantes dos bancos de dados, justamente para saber se a pessoa que é o responsável por esse novo crime é alguém que já teve o perfil genético guardado, tá bom? Questão polêmica aqui, para quais crimes eu posso fazer esse requerimento? Quais delitos será que eu posso fazer? Será que são só os delitos que são tratados no caput? Ou será que é qualquer, fica aí a discricionariedade do nosso magistrado? Então, deixou um tanto aberto aqui, tá bom? Vamos lá, parágrafo 3º. Do artigo 9º-A, deverá ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes do banco de dados dos bancos de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa contraditado
pela defesa. Então vamos lá aqui, bastante rico esse dispositivo, tá bom? Então, primeira coisa aqui que você vai lembrar, nós temos que assegurar a cadeia de custódia. Para você que vai prestar perito, cadeia de custódia, artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal. E de uma forma muito singela, não é nosso objetivo falar aqui da cadeia de custódia, mas a cadeia de custódia é onde você preserva toda a história daquela prova, desde o momento onde você extraiu até o momento onde ela foi concluída, com todos os dados, tudo o que aconteceu com a prova. É muito mais rico do que isso, mas não é nossa pretensão agora falar da cadeia de custódia, tá bom? Então, quem vai ter acesso a todas as informações do seu perfil genético, inclusive a cadeia de custódia? O titular do dado genético, ou seja, no nosso caso aqui, o condenado, tá bom? Então, o condenado, ele vai ter acesso aí a todos os documentos, todas as informações que geraram a sua identificação por meio do perfil genético. E lembrando aqui, ó, a parte final, ela tem que ser ressaltada para nós também, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Então, caso a defesa do nosso acusado, do nosso condenado deseje, ela vai ter condições de contraditar, ou seja, ela vai poder trazer provas em sentido oposto ou apontar erros na identificação do material genético, então a defesa terá acesso a isso, tá bom? Assegurando aí que pese não estar expresso, mas trazendo aí o contraditado, trazendo aí os elementos de contraditório, que é acesso à informação e também a possibilidade de reação, tá bom? Esses dois são os dois elementos do contraditório. Eu garanto ao condenado o acesso à informação e garanto a ele a possibilidade de reação àquilo que consta. Então, de uma forma geral, eu estou segurando para ele aqui o contraditório, tá bom? O contraditório, que é um dos princípios basilares dentro das nossas disciplinas processuais, beleza? Vamos lá, vamos lá. Avançando aí dentro do nosso conteúdo, parágrafo 4º, o condenado pelo crime previsto no caput desse artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então vamos lá, dá uma olhadinha. Todo mundo que foi condenado, que ingressou no sistema penitenciário, após o ano de 2019, que foi o ano que ocorreu ao início da vigência dessa lei, ele deveria ter a sua identificação criminal realizada pelo sistema penitenciário, tá bom? Entretanto, nós temos as pessoas que estão no passado. Entretanto, nós temos as pessoas que estão cumprindo pena. As pessoas que estão cumprindo pena. Então, o indivíduo, ele praticou o mesmo crime e ele está cumprindo pena dentro do sistema penitenciário, tá bom? Então, perceba, nesse caso, quando a lei surgiu, ele já estava cumprindo pena. Então, pressupõe que a condenação dele seja em momentos anteriores, tá bom? Então, a pessoa está no sistema penitenciário por crimes previstos no caput, que nós vimos aí no momento oportuno, né? Nós vimos crimes praticados com violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual e crimes contra a liberdade sexual de vulnerável. Ele também será submetido aí ao mesmo identificação, tá bom? Então, nós temos uma questão aqui daqueles que são os passivos, né? As pessoas que são presas, aqueles que estão dentro do sistema penitenciário, também serão submetidos a essa identificação. Vamos lá, próximo parágrafo aqui, o parágrafo 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizada a prática de fenotipagem genética ou a busca familiar. Então aqui, para você que vai fazer prova da Polícia Civil, eu arrisco que esse daqui é a grande questão de LEP, Lei de Execução Penal, para sua prova, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que você vai fazer a identificação do perfil genético, você vai retirar uma amostra. Então aqui a nossa legislação é bem clara, você vai retirar uma amostra biológica do qual você foi responsável pela coleta. Uma vez que você fez a coleta, qual é a finalidade da utilização dessa amostra? É utilizada para o fim único e exclusivo de identificação do perfil genético. Então, para que você vai usar esse perfil, essa amostra? Apenas e tão somente para identificação do perfil genético. Para mais nada. Então, bastante cuidado, porque quando a nossa norma fala o fim único e exclusivo, é só para aquele. A contrário sensu, qualquer outra finalidade diversa da identificação do perfil genético não pode ser utilizada. E a nossa lei aqui, ela foi clara, ela trazendo para nós aqui
uma leitura aqui, ó, para não gerar nenhuma dúvida, não estando autorizada a prática de fenotipagem genética nem a busca familiar. Perceba, eu tenho acesso ao banco de dados dessa pessoa, existe o banco de dados onde constam os dados, mas será que essa pessoa é pai de alguém? Então o juiz do direito de família pode ter acesso a esse conteúdo? Não pode. Então essa amostra coletada é para fins únicos e exclusivos para identificação do perfil genético e para a utilização desses dados no momento futuro. Então, no momento futuro, para reconhecimento de prática de outros delitos, você pode utilizar esse banco de dados, tá bom? Esse banco de dados. Vamos lá, vamos lá. Professor, mas e se o juiz autorizar? Não pode. Se o juiz autorizar, aquele que estiver cumprindo aí, tiver o responsável pelo cadastro, pelo acesso, não pode permitir, porque a lei é clara, é apenas e tão somente para identificação do perfil genético do nosso condenado para fins criminais. Eu não posso usar para um fim diferente desse, tá bom? Vamos lá, artigo 9A, parágrafo 6º, aqui um outro preceito. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput desse artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Então vamos lá, você fez a coleta da amostra biológica do nosso condenado, da pessoa condenada, depois que você realizou a identificação do perfil genético, o que você vai fazer? Você vai pegar esse material e vai descartar. Quando você vai descartar, professor? Imediatamente. E lembrando que o descarte tem que ser de forma correta, seguindo as recomendações dos órgãos competentes aqui de vigilância sanitária e de saúde pública, tá bom? Agora, por que você vai descartar? E aqui também a lei ela foi muito incisiva, né, muito clara nesse sentido, ó, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Então eu não posso utilizar esse material do qual eu estou descartando para qualquer outra finalidade. Então você percebe que o parágrafo 5º fala só para identificação. O parágrafo 6º eu vou descartar porque é só para identificação. Então ele trouxe 2 parágrafos deixando muito claro qual que era a efetiva pretensão do nosso agente, do nosso legislador, tá bom? Vamos lá, parágrafo 7º. A coleta de amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. Aqui também é uma questão interessante, né? Perito oficial, perceba, está no singular, então, pelo menos em tese, eu precisaria apenas de um perito, tá bom? Não é necessário aí a existência de 2, e esse laudo vai ser realizado aí por perito oficial. Então, você que está estudando para o concurso, vai ser aí um dos responsáveis para a realização dessa identificação do nosso condenado, do nosso criminoso, tá bom? Então, fez o reconhecimento aí pelo perito oficial. E o nosso último dispositivo aqui, já arrumando para o final desse vídeo, é aqui, ó, constitui-se falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação pelo perfil genético. Então, nós estamos falando aqui de uma falta grave, tá bom? Falta grave, ela vai gerar uma infração administrativa pelo nosso criminoso, do qual ele vai ter aí essa sanção. Então vamos lá. Qual que é a grande questão? O réu, ele vai ter, quando ele entra dentro do sistema penitenciário, ele vai iniciar a pena no regime fechado, aí ele vai ter a progressão. Fechado, ele vai para o semiaberto, do semiaberto ele vai para o aberto, tá bom? Ou ele pode ser que ele inicie no regime semiaberto, do semiaberto ele vai para o aberto, tá bom? São as duas formas aí onde ele pode iniciar o cumprimento da pena, seguindo aí, por óbvio, a decisão da autoridade judiciária competente. Agora, para que o nosso réu ele consiga ter a evolução, a progressão do regime, saindo do regime mais grave e indo para o regime mais brando, saindo do regime com maior restrição para um regime com menor restrição, é necessário que ele tenha 2 elementos. Primeiro, uma quantidade de tempo, então uma evolução da quantidade de cumprimento de pena, que para você na sua prova não é objeto, tá bom? Então se você quiser dar uma olhadinha, a LEP fala, mas não se preocupe com isso. E o segundo elemento é o fato dele ter bom comportamento carcerário, tá bom? Então ele precisa ter tempo de cumprimento de pena e bom comportamento carcerário. Agora vamos lá. A partir do momento onde o nosso condenado ele comete a recusa a entregar o perfil genético, ele comete falta grave. Então a falta grave vai se instaurar um procedimento que chama sindicância,
para apurar a responsabilidade dele, e o nosso condenado ele vai ser punido por conta desta questão. Não é uma punição perante o direito penal, é uma punição na via administrativa. Então, toda vez que ele tiver essa condenação por falta grave, automaticamente aí ele não conseguirá ter a progressão de regime da forma como estaria ali previndo. Então, você está obrigando aí, de uma forma geral, a que o réu forneça. Ou você fornece, ou você comete falta grave. Ou você fornece, ou você vai demorar mais tempo para sair do sistema penitenciário. E essa também é uma das questões aí que o STF aprecia dentro do tema 905, tá bom? Que nós falamos aí em momentos anteriores. Bacana? Curtiu o vídeo? Achou legal o nosso conteúdo aí? Trouxe bastante valor para você no momento que você for fazer a prova? Então, se você gostou, deixa aí o like ao professor, compartilhe esse conteúdo com alguém se isso fizer sentido para você, tá bom? Não esqueça de se inscrever no meu canal e também lá ativar o sininho para receber as notificações. Professor, eu quero te mandar críticas, sugestões, perguntas. Pode mandar aqui pelo canal do YouTube, o professor vai respondendo de acordo com as demandas, tá bom? Mas se você quiser também, você pode mandar críticas, sugestões, elogios, dúvidas por esse link, tá bom? Que é a Evolução Pessoal Permanente do professor EPP, do qual eu busco aí evolução e melhorar sempre as condições das nossas aulas. O conteúdo mesmo sendo gratuito, tem que ser de boa qualidade, não é isso? Se você quiser, o link da EPP tá aqui embaixo também. E tem aqui as nossas redes sociais, tá bom? Tem todas as redes. Eu ressalto para você duas: o canal do Instagram, onde eu tenho o projeto de jurisprudência, e o canal do Telegram, onde eu mando mensagens aí exclusivas aos nossos alunos, aos nossos inscritos. São só conteúdos focados aí para aqueles que são membros da nossa comunidade. Beleza? Tranquilo? Então, espero que você tenha curtido aí o conteúdo. Obrigado aí por dispor de parte do seu tempo para estar comigo aqui, e nos encontramos no outro evento. Forte abraço. Tchau, tchau!